podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Antônio Quaglio e Ana Clara Baldassari conversam com a coordenadora Patrícia Correia sobre o contraste entre os ensinos tradicional e sócio-interacionista e o novo ensino médio. Oi, eu sou o Antônio do segundo. E eu sou a Ana do primeiro. Hoje a gente está aqui com a Patrícia, nossa coordenadora, e hoje a gente vai falar sobre os contrastes entre o ensino tradicional e sócio-interacionista e o novo ensino médio no Brasil. Para começar, para apresentar a nossa convidada de hoje, gostaria de fazer algumas perguntas. Você pode contar um pouquinho da sua formação para a gente? Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês sobre esse processo de mudança que estamos vivenciando na nossa educação a nível nacional. Bom, eu sou formada em Física, licenciatura, né? Depois me especializei com meu mestrado e meu doutorado na área de Engenharia de Materiais, a Física Aplicada, né? Mesmo tendo essa vertente voltada para a pesquisa que sempre foi uma paixão, desde que eu conheci o ramo educacional lá na faculdade, quando eu comecei a fazer estágio, eu me apaixonei pela área de educação e fui conciliando isso durante todo o meu processo de formação, nunca deixei a educação, né? Por um tempo só na docência e já há 7 anos dentro da gestão pedagógica também. Então, tem aí já alguns 16 anos de caminhada, né? E de construção de carreira, né? Porque a gente aprende todo dia é diferente, né? E agora, você pode contar um pouquinho como que é a sua experiência como professora e na sala de aula, a interação com os alunos? Bom, como eu disse para vocês, eu iniciei a minha carreira docente assim que eu terminei a faculdade, né? Lá em 2005. E até 2017 eu atuei só dentro de sala de aula. Então eu trabalhei com o ensino médio, né? A física ela está contextualizada mais dentro do ensino médio. Tive pouca experiência com o ensino fundamental a nível de sala de aula, né? E tenho já 13 anos de carreira como docente de ensino superior. Então, até 2007 eu só exercia a função de docência. A partir de 2007 eu também entrei para a área de gestão, né? E eu assumi a coordenação pedagógica, aprendi do zero, né? Ao ofício de ser coordenadora, mas nunca saí da sala de aula. Então, mesmo atuando hoje na área de gestão da educação básica, no ensino superior eu continuo atuando como docente. E eu sempre digo que eu sou muito feliz fazendo gestão hoje, né? Trabalhando principalmente com a coordenação, é um trabalho muito peculiar dentro da área de educação, né? A gente tem a possibilidade de acompanhar todo o desenvolvimento do aluno, né? A gente vai percebendo todo o processo evolutivo em todas as matérias, né? A gente vai vendo todos os degraus que são alcançados, mas eu entendo que eu sou feliz fazendo isso hoje porque eu ainda estou na sala de aula. A docência é realmente uma paixão, né? Eu gosto da sensação de estar ali, da sensação de partilha, de estar vivendo aquela condição de espírito jovem, né? São sempre jovens, sempre com novidades, cada momento é um momento diferente, cada turma é uma turma diferente, né? E isso complementa o meu ofício de coordenação, né? Então, a minha experiência como professora nasce lá na educação básica, né? Hoje ela, enquanto professora, está lá no ensino superior, né? Mas aluno é sempre aluno, docência é sempre docência, né? E eu levo hoje junto à área de gestão, mas eu não me vejo fazendo só gestão sem estar na sala de aula, sem estar nesse processo de partilha de conhecimento. O que você acha que mudou bastante como coordenadora? A minha visão como professora. Eu conversava isso com a minha primeira diretora, né? Que seria muito importante que todo professor vivenciasse esse momento de coordenação. Na coordenação, você não tem só a visão do aluno, seu aluno, no meu caso de física, né? O que ele sabe de matemática, o que falta para ele na física, né? Você olha o aluno como um todo. Então, devagarzinho a gente vai conhecendo todo o contexto de vocês, as necessidades específicas de cada aluno, a forma de aprendizagem de cada aluno, o modo da rotina de cada aluno,
Por quê? Porque a gente está o tempo todo acompanhando esse processo. Daí você escuta o professor de história falar, o professor de geografia falar, o professor de língua portuguesa falar, né? Você não fica focado só na sua área. E isso vai te abrindo a possibilidade de conhecer o aluno, não o aluno de física, Antônio ou Ana Clara, né? Mas o aluno Antônio e a pessoa Antônio, o aluno Ana Clara e a pessoa Ana Clara, né? A gente vai entrando um pouquinho mais na história e no contexto de vida de vocês e entendendo como que está acontecendo esse processo de desenvolvimento. Só a coordenação é capaz de proporcionar isso. Isoladamente, enquanto professor, nós não conseguimos ver. E aí a gente passa a olhar a educação de uma outra forma. Então, quando eu estou ensinando física, tem todo um contexto de vida atrás de cada aluno que está sentado ali. No meu caso, lá no ensino superior, todos os meus alunos trabalharam o dia todo. Mas eles estão lá à noite para estudar física. E tem momentos que eu sei que eles estão muito cansados. E eu preciso ter essa visão. Eu preciso ter esse olhar. Preciso saber o momento de falar, pera, deixa eu fazer um exercício mais tranquilo agora, porque senão eu vou perder a concentração de todo mundo, porque existe todo um contexto por trás. Mas eu só passei a enxergar esse outro lado quando eu vim pro lado de cá e pude ver o todo. Então a coordenação me proporcionou isso. Por isso que eu acho que todo mundo tinha que passar um período por esse processo, para ter a possibilidade de olhar não só como aluno, mas como ser humano também. Eu acho que também você, como coordenadora, né, percebeu muito em relação ao ensino, em relação à metodologia que vem sendo abordada no ensino médio, né, como um todo nesses últimos anos. Você pode falar um pouco de problema e qualidade que você identifica nesse nosso antigo ensino médio que agora está sendo mudado e reformado? Eu vou te dar um ponto para cada uma dessas questões, né? Um ponto para o problema e um ponto para e a gente teria muito o que conversar a respeito disso, né? Porque está tudo muito em aberto ainda. O ensino tradicional, o nosso antigo ensino médio, ele fazia dois papéis, né? Ou ele te preparava para o vestibular, né, que era o foco, até por conta da forma de ingresso brasileiro, né, nas universidades públicas, a gente sabe que são os exames, né? Ou então você saía com um diploma de ensino médio. Ele não... Você só era um aluno formado com o segundo grau completo. Ele não te dava nenhuma qualificação, exceto se você buscasse fazer em paralelo um curso técnico ou optasse pelos cursos integrados, em que você fazia o médio e o técnico. Então, quando a gente fechava esse ciclo, o aluno que não tinha intenção de fazer uma universidade, por exemplo, para ele ficava uma lacuna. Ele terminou o quê? Ele fez o quê? No que ele formou, né? Então, eu acho que esse foi a principal problemática que levou para toda a discussão e toda a reformulação que o ensino médio está passando hoje. Por outro lado, para esse aluno que tinha o objetivo de prestar uma universidade, né, de fazer um curso superior, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer durante aquele período e o que ele precisava de dedicar, né, porque o ensino médio preparava justamente para aquilo, né? Então a gente tinha os dois lados aí. O lado daquele aluno que não tinha ideia ainda do que ele gostaria de fazer, não necessariamente o curso superior, e o aluno que tinha essa visão, né, de que ele queria fazer. Agregado a isso, a gente encontra mais uma série de coisas, né? E isso não tem só a ver com o que era o ensino médio, mas era aquele aluno receptor somente, né, passivo no processo de aprendizagem. Ele sentava, escutava, executava, né, e enfim, mas isso não posso dizer para você que era só uma questão que envolvia o ensino médio. Isso aí é o contexto nosso a nível de educação, a nível de Brasil, né? Então o nosso aluno, ele nunca teve um perfil protagonista na ação de aprendizagem, ele sempre foi muito passivo, né? Então são pontos aí que a gente pode colocar aí como positivo para o aluno que tinha esse foco, né? Para o aluno que não sabia exatamente o que pretendia fazer, ele terminava o ensino médio e ele só era um concluinte do ensino médio, né? E essa condição de passividade no processo de aprendizagem que acontecia.
Você tem, né, você falou da questão do aluno não ser protagonista, do aluno tal, né? Você tem, assim, tipo, nos últimos 20, 30 anos, né, do ensino médio no Brasil, uma questão de, assim, um ensino muito conteudista, muito carregado de teoria, né? Você vê, tipo, e até os vestibulares, né, começando a implementar mudanças, né? Você tinha o exemplo da FUVEST e da Unicamp, aquelas listas de livros enormes, que era sempre Machado de Assis, Luiz Azevedo, e agora eles começam a mudar essa lista, né? Colocar autores não só brasileiros, portugueses, angolanos, que também, né, são países lusófonos, e assim vai mudando essa teoria, né? E também, por que hoje em dia o ensino tradicional ele está sendo abandonado de certa forma? Se a gente pensar, se a gente voltar muito, não vou nem falar para vocês muitos anos atrás, se a gente voltar lá, sei lá, 2000, finalzinho do século XX ali, né? A única forma da gente receber informação era a escola. Não tinha o acesso que a gente tem à informação hoje, a rapidez com que vocês têm de informação hoje. Hoje, se vocês pensarem assim, preciso resolver um exercício de física e preciso de uma fórmula, em 2 segundos ela está na palma da mão de vocês, no celular. Vocês não precisam nem digitalizar, vocês podem falar com o celular e ele responde, né? Na época que eu fiz ensino médio não era assim. Quando eu tinha que fazer um trabalho, eu tinha que ir até a biblioteca da escola e consultar a enciclopédia. E olha que eu nem sou tão velha assim, né? Mas a gente não tinha esse dinamismo de receber informação. Então, o nosso mecanismo de receber informação era a escola. Não era todo mundo que tinha acesso a jornal, não era todo mundo que tinha acesso à TV, por exemplo, para poder acompanhar a reportagem, né? Parece que não, mas todo esse processo aconteceu de modo muito rápido. E a educação, ela nunca mais vai funcionar por conta do perfil de aluno que a gente tem hoje, porque vocês são munidos de informação o tempo todo, né? Isso significa que vocês adquirem conhecimento? Não, né? Há um gap significativo aí. O fato de vocês terem informação não significa que vocês têm conhecimento, né? A gente sempre usa o exemplo, né? Saber que tomate é uma fruta, né, é informação. Mas saber que a gente não pode usar o tomate para fazer a salada de fruta é conhecimento, né? E aí, vamos lá, conversar com o professor Maurício, ele vai contar por que o tomate é classificado como uma fruta, né? Mas o conhecimento é saber que mesmo ele sendo classificado como uma fruta, não vai ficar legal ele na salada de fruta. Então, o fato de vocês terem muita informação hoje, terem acesso a muita informação, não significa que vocês conseguem filtrar isso e converter em conhecimento. Por isso que a escola ainda tem papel fundamental. Mas não dá mais para olhar para o ensino tradicional de 20, 30 anos atrás e achar que cabe para vocês, porque vocês vão dormir em aula, porque vocês não vão ter interesse. Muitas coisas às vezes o professor está falando e vocês já viram, já ouviram, talvez não contextualizado, não dando o formato que tem, mas em algum momento vocês já fizeram, já viram ou já se depararam com aquela situação, né? Então eu acho que o divisor de águas aí foi o avanço absurdo da tecnologia, a expansão do acesso à internet. Isso não é para todos, a gente sabe que muitos ainda não têm acesso a isso, mas eu acho que foi o divisor de águas aí para a gente olhar para o ensino e falar, não dá para continuar como era, tá? Você falou nesse mudanço radical na tecnologia, desse avanço, tudo. E a gente vê muito hoje, tipo, em questão de aulas, mesmo de conteúdo, né? Você falou das enciclopédias, tudo, mas hoje a gente tem muita fonte, né, de informação. E aí você fala, tipo assim, das aulas, dessas aulas teóricas de GIS, aluno, professor. Você acha que ainda tem espaço no futuro? Eu sempre digo que tem situações em que não adianta a gente querer reinventar a roda, né? Então, tem muitas coisas que a gente consegue trazer a tecnologia para dentro da sala, mas tem coisa que a gente precisa mostrar, que o GIS e o LOS ainda funcionam, né? Tem algumas aulas, principalmente as de exatas, que vocês precisam ver o processo, né? Tem coisas que a gente consegue dar uma dinamizada, deixar mais aberto, mas tem coisas que não, vocês precisam entender a construção, né? E aí, não vai substituir o professor ali, né?
se vocês falarem, mas a gente pode acessar isso pela internet, vai ter um professor com uma lousa, um canetão, ou com uma lousa, um QGIS, e demonstrando toda a resolução de um algoritmo, por exemplo. Então ele não vai perder o espaço dele, mas ele está perdendo força, né? A tendência é sempre diminuir. Vou contar para vocês uma situação que eu vivencio. Durante a pandemia eu tive que dar aula de física remotamente. E daí, né? E daí, na época, os professores comentavam de uma mesa digitalizadora. E daí eu adquiri essa mesa digitalizadora. Primeiro, sofri um monte, porque eu precisava escrever na mesa, mas eu tinha que ver o que eu estava escrevendo no computador. Eu sou canhota, além de tudo eu escrevia com a mesa torta, deitada, né? E aí, passou aquele período da pandemia, mas o que acontecia? Eu resolvi o exercício em tempo real, então a tela do computador do meu aluno era a minha lousa, né? Eu diversificava as cores, então para cada passo do exercício de física eu trabalhava uma cor diferente. Quando eu precisava de ilustração eu trazia, buscava no Google ali rapidamente e trazia isso. E quando terminava a aula, aquele arquivo todo detalhado da resolução do exercício tinha ficado para ele salvo em PDF e eu disponibilizava o arquivo. Quando eu voltei para a sala de aula, né, quando a gente passou por todo aquele processo da pandemia, a gente retornou, nunca mais usei giz e lousa. Nossa. Até hoje eu projeto na lousa, né? Ligo a minha mesa e faço com eles tudo em tempo real. Uso muito laboratório virtual também. Então, para algumas situações é preciso visualizar. E às vezes você precisa de um recurso rápido de aula. Na hora eu acesso os laboratórios virtuais gratuitos, porque a gente tem muito disponível. A gente faz a simulação ali online. Antes de finalizar, eu printo a tela, levo para o meu quadro, né? A gente trabalha todo o exercício lá e depois a gente volta e confere o resultado experimental. Então, assim, dá para inovar, dá para fazer diferente, mas é processo, né? Eu acredito que a pandemia trouxe para nós uns 10 anos à frente da educação do que a gente poderia caminhar se a gente não tivesse vivenciado o que a gente vivenciou. Então, a gente aprendeu em 1 ano que a gente levaria 10, né? Mas ainda existe muita resistência nesse processo. E tem professor que não vai se adequar a esse perfil, né, de aula. Mas não perde. Em algum momento eu ainda sinto falta do giz, às vezes eu vou falar, vamos voltar hoje pro processo, né? Porque eu acho que isso nunca vai se perder, tá? Mas outras coisas estão tomando espaço. E a gente aprendeu a trabalhar com muita ferramenta diferente. Eu acho que foi também um divisor. Foi um divisor para a humanidade, esse período pandêmico, né? E também para a educação. Você falou dessa dinamizada, né, da educação, das aulas, tudo, né, dessa desconstrução daquele giz, lousa e professor, né, e você vê que, tipo assim, muito desses métodos, a reforma do ensino médio não surgiu do nada, né, veio, né, de métodos que já vinham sendo estudados, tudo. Inclusive o nosso tema do nosso podcast de hoje é sobre um dos ensinos mais famosos que a reforma do ensino médio se basou, que foi o socio-interacionista, né, levar em conta o conhecimento social do aluno, trazer aquilo, a gente vê muito nas aulas de itinerário isso, né, projeto de vida, e também outras aulas, né, as aulas principalmente de humanas, assim, que elas, você falou que são mais, né, que dá para ter mais espaço. E você vê isso, também tem aquela questão do construtivista, de construir conhecimento junto com o aluno, né, e eu acho que de exatas é muito isso, né, por mais que as pessoas ainda pensam que a aula de exatas ainda é muito tradicional, mas é aquele negócio construtivista, né. Eu lembro que o professor Fábio, nosso, que é o professor, para quem não sabe, nosso de física, ele pega muito isso, tipo, isso é quanto? O que vocês lembram disso? Tal fórmula, tipo, ele só não joga a fórmula na lousa, isso de jogar só na lousa, pronto, resultado, isso é muito ruim, né? Então vai construindo junto com o aluno esse conhecimento. E que foi muito legal e que está sendo base para essa reforma. E também a questão de matérias, né, às vezes de gráficos que tem que desenhar, tipo, em geografia também, que nem o Marcelo, que é o professor de geografia, ele tudo, né, tudo em questão de mapa, ele desenha pra gente sempre ter uma base da explicação, né, então acho que ainda é muito importante. Sim. A questão da lousa, do giz, tipo, acho que é bem... A gente não consegue romper esse laço, esse cordão com a educação do giz e lousa, né? E
E agora, eu queria saber o que muda para os professores esse tipo de ensino e o que você acha? É um conflito interno, porque nós ainda somos a geração de professores que fomos formados para sermos ativos e vocês passivos. E a reforma do ensino ela traz justamente o aluno como protagonista da aprendizagem. O professor ele tem que ser mediador do saber, né? Então a gente tem que se segurar mesmo, é aquela coisa como o Antônio colocou. E perguntando para vocês, trazendo para dentro da sala de aula o contexto de vida, o que vocês conhecem, o conhecimento de mundo de vocês, e a partir desse conhecimento construir, né? Sempre dando vazão para que vocês façam. Talvez eu vá até entrar aqui na questão dos itinerários, mas qual que é o coração dos itinerários formativos? Que vocês façam e que vocês errem e que a gente esteja lá para ajudar vocês na construção daquilo que é correto, né? A gente aprende errando, é muito importante, e a gente não tem essa visão de educação. A gente acha que na educação a gente está aqui para acertar. Eu já falei isso para vocês algumas vezes que eu entrei na sala, é aqui que vocês têm que errar, né? Então o itinerário formativo, o objetivo central dele é dar vazão para que vocês explorem os conteúdos que são discutidos em sala de aula, mas que vocês se tornem protagonistas deles, que vocês errem mesmo, que vocês tentem fazer de novo e refaçam até vocês entenderem como o processo está acontecendo, né? E o professor não consegue, é mais forte que o professor, né? Quando ele vê que vocês estão fazendo errado, ele vai lá, não, né? Então a gente está nesse processo também de desconstrução do professor, para que ele deixe vocês serem protagonistas, né? O novo ensino médio, ele traz isso, na verdade, não é só o novo ensino médio. A base nacional hoje, inclusive para o ensino fundamental, ela tenta colocar o tempo todo o aluno como protagonista e o professor como mediador. Esse é a grande mudança. O professor sai como detentor do saber. Por quê? Porque não é mais ele que traz o conhecimento, a informação para o aluno. Lembra que eu falei para vocês? A informação está o tempo todo pingando para a gente hoje. Antes era. Ele sai desse papel e ele passa a ser mediador da informação. O professor é o que ajuda vocês a construírem o conhecimento, né? A informação vocês têm. Nós não somos mais os detentores disso. Tá? Você falou desse conflito interno, né? Eu lembro até... Vou dar mais um exemplo do Fábio, né? Se ele tivesse assistido esse vídeo. Mas eu lembro da primeira aula de itinerário dele, ele chegou com as listas, né, de conteúdo pra gente, e ele também dá aula de itinerário pra gente, né? E ele chegou lá, aí ele foi dando assim, ele começou a falar, e ele falou assim, não, pera, não sou eu quem tem que falar, são vocês. Aí ele parou assim, aí a gente começou a falar tudo, mas ainda, né, eu lembro que a última aula nossa foi sobre conversão de medidas, né? Isso no sistema internacional, tudo, e ele lia sempre assim, né? E você vê que é tipo tanto uma evolução do aluno quanto do professor também. Tá todo mundo aprendendo. E assim, tipo, na sua opinião, você acha que o Brasil tá pronto para essa mudança que tá acontecendo? Na verdade, tá todo mundo um pouco receoso ainda, né? Houve uma mudança de lei federal, né? Então o Brasil todo teve que mudar, e a gente está deixando um perfil de educação de muito tempo para um perfil completamente inovador, né? Tá tudo muito bagunçado nesse sentido, porque a nível de legislação, nós temos uma base comum. Então, o país todo tem que estudar essa base comum. Tem uma carga horária que deve ser respeitada, não pode ser ultrapassada, que é de 1.800 horas da base. Português, matemática, história, geografia, tudo isso é ponderado em aulas ao longo dos 3 anos do ensino médio. E a gente tem a carga dos itinerários formativos que devem somar ao longo do ensino médio no mínimo 1.200 horas, tá? E o ponto, nesse momento que está sendo confuso, é justamente para que lado olhar na questão do itinerário, porque a base, você sabe, o português, a matemática, história, geografia, química, física, que você tem que ser ministrado naquelas aulas que são destinadas, mas o itinerário ele ficou aberto. Para vocês terem uma ideia, só na rede estadual de São Paulo
tem cadastrado mais de 200 itinerários formativos. Nossa. Né? Para que as escolas escolham, para que os alunos escolham e desfrutem aquelas áreas que são de interesse para eles, né? As escolas particulares, elas estão se adequando, né? No caso do nosso colégio, ele oferece em todas as áreas, para que vocês experimentem um pouquinho de tudo, né? Mas tem escolas que estão focando numa única área, não dando possibilidade, por exemplo, para o aluno que tem uma tendência mais para exatas, por exemplo, conhecer. Ou o aluno que às vezes acha que gosta tanto de humanas, vivenciar uma experiência dentro da área de exatas ou biológicas e descobrir que é de interesse dele também. Então eu usaria o termo correndo um pouco solto, porque a gente tá todo mundo assim, mas o que eu faço, como eu faço na questão dos itinerários? Eu não acho que seja tão ruim assim, né? Principalmente pelos itinerários que eu vim acompanhando o desenvolvimento, não só nesse colégio, mas no colégio que eu trabalhei anteriormente também, onde os professores levaram isso com muita seriedade, né? Então eu acho que o gargalo hoje da implementação do novo ensino médio aqui no Brasil tem sido justamente essa diversidade que possibilitaram em cima do novo ensino, em cima dos itinerários formativos, que é um dos braços do novo ensino médio, e que as escolas ainda não conseguiram adequar, né? Então, como que eu estou ajustando isso? Qual o sentido de oferecer isso? E o ponto principal para nós, em que momento isso será cobrado do nosso aluno a nível de vestibular? Chegamos de novo no ponto da forma de ingresso dos nossos alunos nas universidades públicas hoje, né? E inclusive particulares, porque hoje, a partir do Enem, você consegue também bolsa nas instituições privadas. Então, o Brasil está preparado? Talvez não, mas é novo. E tudo que é novo é duvidoso, assusta, desencadeia dúvida, né? Então eu acho uma pergunta sensível, né? No sentido de que, mas eu acho que a gente ainda vai discutir muito sobre isso, né? Até uma conversa que eu já tive com os nossos professores, com o Paulo, né? O professor Miller, no sentido de que nós vamos sentar muitas vezes numa mesa e conversar sobre os nossos itinerários, como os nossos alunos recebem esses itinerários, o que tem acrescentado para os nossos alunos, né? Porque o objetivo central deles é que vocês sejam protagonistas, por isso que o Fábio se policia, né? Porque tem essa questão, mas eu acho que o ponto principal e mais sensível aí, pensando a nível de Brasil e da implementação do novo ensino médio, é justamente como esses itinerários estão organizados, como eles serão cobrados, e como a gente consegue avaliar o crescimento do nosso aluno mediante a implementação deles. E também, tipo, que nem como você disse, que nos itinerários os alunos, eles são protagonistas, né? Vamos, tipo, citar o Fábio de novo, né? Nas aulas dele, de itinerário, é uma coisa que, além dos alunos serem protagonistas, é uma coisa que não é cansativa, porque em todas as aulas ele traz pra gente, tipo, coisas pra gente participar em grupo, listas pra gente responder sobre o que a gente acha, que nem na primeira aula, né, que ele deu de itinerário, que ele levou uma caixinha e que era pra gente saber o que tinha dentro pra que um lado para um lado e o outro pro outro, né? Que a gente, pra discutir em grupo, né? Então acho que é uma coisa que fica muito menos cansativo pro aluno, que é o que não deixa a aula tão, né? Tipo, eu acho que é muito bom com uma isso. Coordenadora feliz sabendo que tá funcionando o itinerário para vocês. Que os nossos professores entenderam e estão trabalhando com maestria, porque é justamente isso. Vocês não são mais a geração de ficar sentado escutando o professor falar 50 minutos. Não existe mais esse perfil de aluno. O nosso aluno hoje, não só aqui, mas a gente, né? Como eu disse para vocês, vocês têm acesso a muitas informações, vocês o tempo todo interagem, né? Então, como que a gente vai sentar vocês 50 minutos e só falar, né? Então, o itinerário, ele dá essa vazão mesmo, né? Ele dá esse espaço para que vocês protagonizem a aprendizagem, né? Vocês vivenciem, vocês façam suposições da caixinha, por que quando eu aperto o botãozinho de um lado vai do outro, e faz desenho e pensa no que está acontecendo, né? Então, justamente, o objetivo é esse.
Eu acho que um grande problema na nossa geração, falando ainda da caixinha, né? É porque, por exemplo, assim, a gente, nas aulas do Fábio lá, a gente, voltando a falar do Fábio ainda, a gente... Que a coordenadora física também. Ele, como é que fala? A gente fazendo coisas, estudando sobre método científico. Algo que é tão óbvio pra gente hoje, mas que, tipo assim, se alguém já descobriu no passado, por que a gente ganha tudo de mão beijada, né? Então é tudo aquilo já pronto, né? E aí é muito legal isso de você pensar como é que foi construído, pensar como é que foi elaborado, né? Você vê, tipo assim, tal, fulano pensou, né? Copérnico pensou, o modelo foi Copérnico, né? Heliocêntrico, né? Daí pensar tal, mas como é que ele pensou isso, né? Foi algo assim, de repente, com o que ele pensou, que tecnologia que ele tinha na época. Construindo todo tipo de teoria que existia, né? De geocentrismo, tudo. Então tinha tudo isso. E a gente falou tanto de reforma, mas a gente fez uma pesquisa breve aqui sobre o que seria de fato essa reforma, né? Essa reforma ela começa ela foi aprovada, né, no governo Temer em 2017 e ela começou a ser implementada o ano passado, né, no governo Bolsonaro em 2022 e foi uma finalidade de implementação gradativa, né, começar em 2022 e terminar o ano que vem em 2024. O que isso muda na prática? Aumento de 20% na carga horária, né, a gente vai de 2.400 horas para 3.000 horas, né, mas para cada ano mais ou menos 600, 800 horas aulas a mais por ano, né? As matérias agora a gente tinha menos, mas aquela situação de biologia, física, química, matemática e tal, entre ciências naturezas, ciências exatas, né? Um negócio mais por áreas do conhecimento, né? Você tem também o projeto de vida, começou a ser implementado, né? Que não é um itinerário em si, mas uma questão para pensar a carreira do aluno, tudo, né? E você vê assim o ensino médio como muita gente fala e está sendo muito discutido nas mídias sociais de ensino médio, ame ou odeie, né? Porque é aquele negócio de que você tem críticos muito ácidos e você tem pessoas que defendem de corpo e alma o novo ensino médio. E não é bem assim, né? Os críticos educacionais hoje eles estão falando assim, a nova reforma do ensino médio, ela teve muitas malformulações, né? Ela foi um negócio muito rápido. Você vê o Enem já vai começar a ser mudado ano que vem. A gente estuda pelos vestibulares com o quê? Com provas antigas. Mas e aí? Enem dissertativo? É a primeira vez, né? Então você tem tudo isso, né? Especulações. Porque a gente também não sabe. E ainda falando, né, dessa contextualização, tudo, né? Você vê, vou falar o que os críticos, né, que a gente pesquisou tudo mais ácidos pensam sobre. Na verdade, eles apontaram muito que o ensino médio, esse novo ensino médio para eles, deixou de focar mais no ensino superior, na preparação para o vestibular, e começou a focar mais no mercado de trabalho. O que isso muda? Pra gente não tem tanta mudança nesse sentido, mas principalmente para alunos de escola pública, né? Você vê alunos assim que tiram o foco do ensino superior e para o ingresso já imediato no mercado de trabalho, né? Esse empurrão aí. O que acontece? Que esse aumento de carga horária que a gente falou, muitos críticos ainda falam sobre o risco de maior evasão escolar. Né? Isso aumenta a carga horária, o horário de aulas, né? Os alunos se sentem menos incentivados a ir para a escola, né? E assim, não é nem a questão de escolher, mas assim, muita gente trabalha e estuda. Né? Se a escola começa a ocupar o lugar do trabalho, gente que precisa trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa, aí eles vão dar preferência a começar para o trabalho, né? E você vê, por exemplo, assim, né, mudanças que eu já tinha falado do Enem, né? Para quem não sabe, vai começar, né, a ter as questões dissertativas, e além dessa reformulação aí, você falou dos itinerários, em São Paulo, né, mais de 400, 200, você falou, itinerários cadastrados, 200 só em São Paulo, né? E aí você vê o Enem separou em 5 blocos de itinerário, assim, para ser feito mais ou menos. Então a gente não tem ideia nenhuma, né, do que vai ser, de como vai ser, e isso com certeza, né, uma defasagem, assim, na formulação, né. E além disso, né, a gente falou da questão da rede pública, da evasão escolar, né, você tem muitas escolas sem infraestrutura, tecnologia para isso, né, você vê que foi um negócio muito rápido, tipo assim, estejam prontos, porque vai acontecer, né? E muitos alunos ainda têm reclamado de, tipo assim, disciplinas clássicas, né? Português e matemática ter menos prioridade, né? Porque o que ficou obrigatório? 60% para a carga horária clássica, né? E 40% para itinerário e outros projetos. E tem gente reclamando que só tem, tipo, 2 aulas de português por semana, em algumas escolas do ensino público, assim. Mas também a gente tem vários defensores também, né? E é o mesmo ponto, né? De mais tempo na escola,
Então quer dizer que os alunos vão ficar, tipo assim, que muita gente fala, tipo, menos tempo para fazer outras coisas, né? Em questão de vício, em questão de, né, de desvio de conduta, tudo, e pra estar na escola, né? E além disso, tem mais opções de conteúdo, né, para escolha, e também as disciplinas eletivas, no caso, os itinerários, de uma forma mais atrativa, né? Então a gente vê que são mesmo pontos, só que com visões diferentes, que a gente está vendo. E também eu acho que o que está sendo muito importante também são o estilo das aulas, né, dos professores, porque tem interação com os alunos, né, porque por conta, tipo, da carga horária das aulas ter aumentado muito, se for uma coisa, tipo, só o professor, assim, é uma coisa que cansa, né, então acho que, tipo, ter a interação é muito, tipo, muito bom também. E eu acho que é isso. E também é muito cansativo, não só para os alunos, né, como para os professores também, porque como os alunos eles têm que vir para a escola, os professores também têm. Então, às vezes, e a gente é só aqui, né, tem as tarefas, as provas para fazer, o estudo em casa, mas os professores têm que organizar a aula, planejar, ter o planejamento da semana, né? E às vezes não é só em uma escola, são em mais, né? Então acho que também é muito cansativo, então tem que ser bem, né? Pra conseguir assimilar tudo. Às vezes não confundir prova de uma escola com outra, então tem que ser tudo bem organizado, né? Sim, a demanda de trabalho aumenta, né? Bastante para o professor, para esse novo perfil, mesmo porque ele não pode mais ensinar como ele ensinou a vida toda agora, né? Como eu disse para vocês, o professor vive num conflito interno o tempo todo, né? Eu não posso ser o detentor, eu tenho que ser o mediador, Então é aquela retomada, não, pera, não sou eu que tenho que responder isso, são vocês, né? E sim, aumenta sim a demanda de trabalho, a busca por novas metodologias, por novas formas de ensinar, de trabalhar, de envolver vocês, porque o aluno está na escola o dia todo, né? Uma jornada aí bastante intensa. E não cabe mais o ensino tradicional numa jornada como essa. O aluno não dá conta de ficar, e nem o professor consegue. Porque é impossível nós, enquanto professores, estarmos ali sentindo que vocês não estão envolvidos, né? Não passa, não é que só para vocês não passa, para quem está do outro lado também não passa, né? Então, esse processo envolve as duas partes, né? Muitas críticas, a gente ouviu essas últimas semanas alguns debates a respeito de tentarem frear a implementação, né? Muitas dúvidas de como se portam os principais vestibulares, do que vai ser essa matriz do Enem, do que vai ser cobrado. A gente até brinca, né, que tá todo mundo com a canetinha esperando sair para reformular tudo, né? Porque, sim, nós ainda temos esse sistema de ingresso nas universidades, o que acabam sendo fatores determinantes aí para o direcionamento de todas as escolas, né? Então, tá todo mundo esperando que saia a matriz do Enem, né? Que apareça aí, a Unicamp lançou uma nota por esses últimos dias, né? Com as primeiras mudanças, né? Deixou claro que para o vestibular 2024 ela não cobra ainda itinerário formativo. Como eu disse para vocês, está tudo muito... A ponta ainda está solta com relação aos itinerários, né? Mas já deu uma outra importância para a área de humanas, que é uma das coisas que estão bastante fortes na nova base. Então, separou, desmembrou prova de filosofia e sociologia, que estava sempre agregada à história e geografia. E eles vão nortear um pouco a hora que essas matrizes começarem a aparecer, né? Que as coisas vão... Eu acho que vai ser esse norte que nós estamos precisando, porque está tudo muito, muito solto, né? Então, as críticas, todas elas têm fundamento. Se a gente pegar os nossos alunos de escola pública, grande parte deles trabalham e são arrimos de família, ou seja, a renda deles é necessária para comer, para a família comer, né?
E daí eles entram na escola às 2 da tarde e vão até às 9 da noite. Ou eles entram na escola às 7 da manhã e vão até às 2 da tarde. Que são as PEIs hoje, né? Aqui no estado de São Paulo, as escolas de período integral. E aí? Como que você vai ter um trabalho que você vai ficar até 2 horas da tarde? Ou então um trabalho que você possa entrar depois das 2 horas da tarde? Nós não temos esse mercado, né? Ou se tem, são casos muito isolados, às vezes num supermercado que trabalha por turno, mas mesmo assim o aluno vai entrar na escola às 7, sair às 2 da tarde e entrar trabalhar num turno das 3 e até às 10 da noite, com 17 anos, né? Chega a ser desumano. E sim, esse índice de invasão que vocês pontuaram tem sido um gargalo ali que eles têm trazido para o debate, né? Mas também vejo o lado da resistência ao novo, né? Insisto, quando nós terminamos o ensino médio, o antigo ensino médio, o nosso aluno tinha só terminado o ensino médio. Ele, né? Hoje a ideia é que pelo menos na hora que ele termina o ensino médio, ele possa ter optado naquele processo por uma formação que possa inseri-lo direto no mercado de trabalho sem necessariamente ele ter que naquele momento passar pelo curso superior. Nós não estamos descartando a possibilidade desse aluno, do ingresso dele no curso superior, né? Mas que ele saia com uma qualificação para que ele possa entrar no mercado de trabalho e de repente ele não tem fundos para estudar naquele momento, mas se ele tiver um trabalho ele pode levantar fundos e pode estudar. Né? A gente tem que olhar, eu sempre olho o copo mais cheio do que... Então, tem essa temática de que é importante para o nosso aluno, de repente, ter a possibilidade de sair do ensino médio com uma qualificação profissional para que ele possa trabalhar. E depois de tanta polêmica, né, que envolveu o ensino médio aí, para quem não sabe, o MEC, ele abriu uma consulta pública, né, 2 semanas atrás, para consultar mestres, professores, alunos, né, sobre o que eles acham sobre o novo ensino médio, sobre essa revogação, né. Muita gente foi na rua, né, para protestar contra o ensino médio, né, professor, aluno, tudo, principalmente da rede pública, e você vê que e eles ainda falaram, né, que falou assim, essa consulta vai demorar em torno de 3 meses, mas ainda pode ser adiado ainda, né, então você vê tipo assim 1 ano mais ou menos debatendo sobre o novo ensino médio ainda, né. Mas ainda tem muito problema e muito dessa coisa do não preparado, né? Só jogado e façam o que vocês pretendem fazer. E daí também uma coisa assim que eu acho muito interessante é saber que dica que você propõe em relação à saúde mental, porque às vezes muitos alunos estão com dificuldades, daí isso acaba interferindo em relação a matérias, perder prova e tudo mais, daí tipo, o que pode ser feito, né? Nós estamos vivendo uma era que acaba refletindo na escola, porque hoje o aluno ele fica a maior parte do tempo dele na escola, né? E eles vão somatizando, nós somatizamos, né, muitas coisas. E realmente ficar esse período todo na escola, dentro de um regime de escola tradicional, né, vamos pensar no antigo ensino médio, isso certamente desencadearia muitas questões aí emocionais no aluno, porque a aula não passa, é aquele método que só o professor fala, aquilo vai desencadeando angústia, cansaço, exatamente. Então, eu acho que a principal dica para vocês, alunos, é que vocês realmente tomem posse do fator ser protagonista da aprendizagem, né? Questionem o professor, né? Peçam a liberdade para que vocês façam, porque isso torna tudo muito dinâmico para vocês. E quando vocês verem, a aula acabou. Uma aula que é extremamente teórica, que só o professor fala, ela nunca mais acaba. Os 50 minutos, o tempo de fato é relativo, ele é eterno, né? Nunca mais acaba. Mas quando vocês tomam isso, porque a gente também tem o aluno tradicional dentro da sala de aula hoje. Aquele aluno que você fala assim, vocês tentem fazer esse exercício agora. Professor, faz você. A gente ainda tem o aluno que só quer receber. Né? Tá tudo de mão beijada. Exatamente, ele quer que o professor faça, ele quer que o professor responda. E o objetivo é justamente o contrário, né?
Então, eu acho que a principal dica é que vocês tomem isso para vocês, que vocês são protagonistas, né? E eu sei que o principal ponto para vocês é o erro. Mas e se eu errar? E se eu não conseguir fazer, né? Insisto, a escola é lugar da gente errar. Porque é aqui quem vai nos ajudar a acertar, né? Quem vai nos indicar quais caminhos a gente deve fazer para que aquele erro não aconteça. Então, eu acho que a principal dica para vocês gerenciarem todas essas mudanças é realmente tomar como verdade que vocês devem ser protagonistas. Que vocês têm que sim fazer, que vocês têm sim que arriscar, que vocês têm, né, que perguntar. Nenhuma pergunta é banal, né? Todas as perguntas, elas têm fundamento. Às vezes a gente fica envergonhado de perguntar porque acha, minha pergunta é boba. E é a pergunta de mais 20 da sala, né? E nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é banal. Eu sou especialista em física, o Rafa é especialista em história, o Maurício é especialista em biologia, vocês não, vocês são aprendizes, né? Então vocês têm o direito de errar, nós erramos o tempo todo, né? Eu falo que na nossa vida 60% do nosso dia é erro, 40% acerto, e olha lá, né? Mas vocês têm que tomar isso para vocês, porque quando vocês se tornam protagonistas, o processo é mais leve, né? E deixar para trás o medo do erro, o medo de, não, isso é bobo, isso não, vocês estão aqui e aqui é o lugar de errar. Né? E muitas vezes também, tipo, em aula, né? Às vezes a gente tá com uma preguiça, né? Tipo, uma vontade de, tipo, não fazer nada, só ficar olhando pra cara do professor, né? Exatamente. Tipo, ficar, nossa, meu Deus, escola chata, termina logo, né? Mas eu acho que passa mais rápido o tempo se a gente copiar as coisas, fazer, porque a gente vai estar fazendo alguma coisa processo, tá e imerso daí no processo. vai passar rápido, né? Tipo, então, às vezes o que a gente quer é não fazer nada, só ficar olhando, né? E também pelo conhecimento, né? Porque se é que nem, acho que foi numa aula do Gilson, né? Da aula do itinerário, que ele, acho que foi na aula dele, não lembro, que ele falou que a gente tem uma pirâmide, né, de conhecimento, que a gente aprende 10% se a gente ouvir, escutar, né, e 20% se a gente escutar e prestar atenção, copiar as coisas, né, e muito mais que a gente aprende se a gente anotar, prestar atenção, ter foco, né. Então, acho que isso é muito importante também. Perfeito a sua colocação, é isso mesmo. Isso é neurocientificamente provado. Que quando vocês estão anotando, vocês estão fazendo, né? Vocês estão grifando, vocês estão ali imersos no processo, o processo de aprendizagem de vocês é muito mais eficiente. Você falou da pirâmide, eu até lembro, né? O que mais, tipo, de 90% de aprendizagem era explicando para os outros. Exatamente. Explicando para os outros, fazendo exercício, que era aquela metodologia mais ativa, né? Que é o foco de todas as metodologias que devem ser implementadas no novo ensino médio. Vocês ativos, metodologia ativa. Mesmo se, tipo, não saber, assim, mas que nem às vezes se alguém pega e fala, você sabe tal matéria? Daí fala, não sei, mas se a gente tentar explicar e tentar entender junto com uma pessoa, acho que, tipo, com um amigo, né? Acho que é muito interessante, porque a gente aprende junto. Isso é ser protagonista. Às vezes a gente dá um peso maior do que aquilo é. Não é difícil ser protagonista. Estudar com um colega e explicar com as suas palavras para um colega torna vocês protagonistas. E isso potencializa muito a absorção mesmo do conhecimento, né, do desenvolvimento de vocês. E depois de ter falado bastante sobre o ensino médio, a gente encerra o nosso podcast por aqui. A gente queria agradecer muito a Patrícia, que aceitou o nosso convite de vir aqui hoje, né? E agradecer a vocês também que vieram assistir ou ouvir a gente, né, o nosso conteúdo sobre o novo ensino médio. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Porticast. Até o próximo podcast.